Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, né? Todo mundo se cuidando, todo mundo estudando, né? Nesse nosso modelo à distância, lendo os capítulos do livro que a gente passou para vocês em PDF, ou buscando os assuntos, já que vocês também já têm a programação, buscando os assuntos no livro dos Espíritos, né? E para que a gente possa ter se não temos essa interação aqui ao vivo, né, no vídeo, mas que possamos ter essa interação aí no chat das nossas conversas, tá? E as dúvidas, a gente sempre reforça que vocês podem encaminhar as dúvidas para a gente. Agora aqui no Básico 1 a gente também tem o grupo, né, no WhatsApp, então sempre que tiver alguma dúvida é só encaminhar. Se não der para responder na hora, se vocês acharem que no chat vocês não querem perder a sequência da aula, querem continuar, fica com um caderninho, com uma folhinha do lado e vai anotando, né, as dúvidas que vão surgindo. E assim facilita para vocês escreverem para a gente quando quiserem uma resposta mais direta sobre algum dos temas tratados aqui na nossa aula. Ok? Hoje a nossa aula, como vocês estão vendo, ela fala das diferentes ordens de espíritos. Tá? São, como sempre, duas partes. A gente vai falar um pouco dessas ordens, a primeira, segunda e terceira ordem, e vamos entender o que é isso, né? O que é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E a parte B, justiça das aflições. Tá? Essas ordens, elas são no fundo, né? Ela não existe assim, vamos dizer, né? É uma forma que Kardec achou para que a gente conseguisse compreender. Ela não é muito clara, assim, a classificação que Kardec faz, ela acaba sendo clara. Mas na natureza, no mundo espiritual, não tem nuances, né, de uma para outra, e é isso que a gente vai entender. Tá? Então não é nada muito estanque, muito parado, né, fechado, fixado, né? Ela tem várias nuances. Tá? Mas ele achou por bem classificar dessa forma para o nosso entendimento e para a gente ver aí como a gente confiar nisso. Né? Então, ó, a definição: os espíritos se classificam em razão do desenvolvimento das qualidades ou imperfeições que possuem. Na realidade, é ilimitado, como eu estava falando, né? essa graduação é ilimitada, mas ele reduziu algumas aí para a gente conseguir compreender bem. Não existe uma linha de demarcação, é uma barreira, né? Ou uma barreira, é uma coisa tênue, tá? Mas, para o nosso entendimento, ela foi reduzida em três ordens. Né? Quando eu falo dessa barreira, né, você dessa imagem que ela vai mostrando assim, uma gradação. Né? Essas ordens, na verdade, ela está mostrando, ela está falando e mostrando a evolução do espírito, desde o espírito lá atrasado, né, inferior, e vai evoluindo. É isso que vai tratar um pouco essas ordens, né, que a gente vai entender. Basicamente, ela é espíritos, a terceira ordem de espíritos imperfeitos, a segunda ordem de espíritos bons e a primeira ordem de espíritos puros. Aí a gente vê no desenho da pirâmide ali, né? Espíritos puros já estão em comunhão com Deus, são os espíritos já amoráveis, que praticam o amor por praticar, né? Eles são puro amor também. A segunda ordem, espíritos bons, o bem predomina, né? A bondade e o desejo do bem são predominantes. E na terceira ordem, o mal predomina. A maledicência, vingança, orgulho, cobiça, falta de fé, intriga, sensualidade, ignorância, ódio, ciúme, inveja. Aí a gente para e pensa assim, bom, nós estamos num mundo de prova e expiação, onde o mal predomina. Logo, o que predomina aqui, a ordem de espíritos predominante no nosso planeta é a de espíritos imperfeitos. Eu também, a gente pode se perguntar, aí né, não sou eu que vou responder, nós é que vamos responder. Será que nós já somos espíritos bons? O bem já predomina em nós? O nosso desejo de fazer bem? Espírito puro a gente sabe que não. Não adianta a gente querer, mas eu acho que eu já estou ali, ó, com o pezinho na pureza. A gente vai ver que não. Tá? Então predomina aqui na Terra os espíritos imperfeitos. Vamos entender um pouco mais deles. Então, na primeira ordem, encontramos aqueles que encontraram a perfeição. Logo, estamos longe disso, né? Os espíritos puros, sem nenhuma influência da matéria, com superioridade moral e intelectual frente aos outros, e não sujeitos mais à reencarnação por serem perfeitos. Desculpa esses.
as separações erradas aí é que a gente pega o texto do livro e às vezes passa batido alguma coisa na edição. Tá? Eles não estão sujeitos à reencarnação, mas eles podem reencarnar novamente? A gente entende que sim, né? Kardec mostra que sim, a gente vai ver mais para frente, quando, quando formos falar dessa categoria mais especificamente, eles não estão sujeitos à reencarnação, mas eles podem ser espíritos missionários que vêm por uma missão ou outra. Né? Raro, mas acontece. A segunda ordem são os espíritos bons, cujo desejo do bem é a sua preocupação. Tá? Então, o espírito bom ele tem o desejo do bem, ele se preocupa em fazer o bem. São benévolos, sábios, prudentes e superiores. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as paixões que retardam o seu desenvolvimento. Essa ordem, essas ordens, elas estão no livro dos Espíritos, na questão 96 a 99. Tá? Vou aprofundar um pouco mais. Vamos ver agora ordem por ordem. Você vê que aqui, ó, eu desenhei depois dessas duas piramidezinhas, aqui ela tá meio bagunçada, né? Principalmente dos espíritos imperfeitos. Aí eu só pus para representar porque Kardec organiza, né? As diferentes ordens foram organizadas pelo nosso codificador com o intuito de determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, de maneira a ser possível relacionar o grau de confiança e de estima que eles merecem. Então Kardec faz essa ordem para a gente poder entender e não ficar aceitando. Não é porque é espírito que a gente aceita ou acredita em tudo que eles dizem, tá? Dentro do espiritismo, dentro do mecanismo da mediunidade. Ou não deveríamos, né? Muitas vezes a gente acaba aceitando, porque falou, o espírito trouxe pra gente, o espírito está falando, então a gente já fica com um pezinho atrás e aceita. Então Kardec faz a sequência para a gente entender, se espíritos da terceira ordem nem sempre podem ser levados a sério, tá? E os da segunda ordem, será que sempre podem ser levados a sério? Se ele for um espírito benevolente, mas sem muito conhecimento, né? Então não que a gente não vai levar a sério, a gente vai respeitar. Mas às vezes a gente não pode simplesmente sair fazendo tudo que os espíritos fazem. Vamos, sabe? É igual aquelas. Tem umas pessoas boazinhas, né? Que são boas por natureza e querem fazer o bem, mas às vezes sem muito conhecimento. Então elas, né? Ou sem muito discernimento. Mas vamos fazer o bem, vamos, e vai, e não dá certo às vezes. Tá? Então é benevolente, mas ainda não tem. Então a gente vê que por isso que a gente fala que tem essas nuances. Não é porque o espírito é benevolente que ele tem sabedoria. E nem sempre o espírito que tem sabedoria também é benevolente. Tá? Ele já está na segunda ordem de espíritos bons, mas ainda falta alguma coisa. Senão já era espírito superior. Vamos entender um pouco mais. Ó, vamos pelas ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Características e ignorância. Quais são as características? A ignorância, o desejo do mal e o apego às paixões lhes retarda o desenvolvimento. Por neles existir a predominância da matéria sobre o espírito. Então, os espíritos da terceira ordem eles ainda são muito apegados à matéria, à vida encarnada, às coisas da matéria, né, as coisas materiais. O espírito ainda é apegado e ele tem a necessidade de reencarnação. Tá? Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Essas características não são iguais para todos, pois progridem e se modificam em conformidade com o desenvolvimento da inteligência e moralidade, gradativamente libertos da influência da matéria. Assim, passam a se classificar em diferentes classes. Então, Kardec, não dá para falar que todos os espíritos da terceira ordem são iguais. Então, ele divide em classes. Então, vai ter, né, ele faz uma divisão de 10 classes. Sempre a gente entendendo que existem subdivisões ao infinito, gradações, não é algo marcado. Aqui acabou um, começa o outro. A gente pode ter características de um e de outro no mesmo espírito. É muito sutil. Tá? Isso daqui é para a gente tentar entender o básico e entender e analisar possíveis comunicações, possíveis interações com os espíritos, né? Que é o que a gente muitas vezes busca dentro do centro espírita, ou que não que busquemos, mas o que fatalmente acaba acontecendo. Mas o interessante dessa terceira ordem, quando ele diz que ela tem a intuição de Deus, não tem, eles não sentem a presença. Não lembra um pouco nós? Nós temos uma intuição de Deus, a gente fala assim, eu creio em Deus, mas a gente sente Deus. Como é que a gente sente Deus? Né? Então a gente vai começando a pensar assim,
Poxa, acho que eu ainda estou nessa terceira ordem, tá? Posso não ter todas essas características, mas o que eu fazer? Eu sinto Deus na vida, eu sinto a presença de Deus, tá? Mas Deus não é, tem pessoas que falam assim, Deus falou comigo. Deus ele não age dessa forma. Então não é esse sentir Deus dessa forma, é sentir mesmo como diz Jesus, né? Como diz o livro dos Espíritos, eu vou ver Deus, Kardec pergunta, a gente vai ver Deus, ele fala assim, muito mais que isso, você vai compreender Deus, é a resposta dos Espíritos. Então quando a gente tem essa compreensão, ela é muito diferente de ter a intuição de Deus. Mas vamos lá ver quais são as classes. A 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal, insuflam a discórdia e a desconfiança, utilizam-se de todos os disfarces para melhor enganar, por linguagem chula e ignorante. Evidenciam-se pela inferioridade moral e intelectual. Isso é bem claro, né? Tem uma inclinação ao mal, né? Por mais que digam assim que o mal não existe, o que existe é a ignorância, é a falta do desejo do bem, mas é, né, na classificação de Kardec, existe aí esses espíritos inclinados ao mal, eles querem a discórdia, eles querem a desconfiança, muitas vezes motivados pela inveja, pelo orgulho, pela ambição, coisas que eles não conseguem, então eles não querem que outros também consigam, tá? Esses são os espíritos impuros. A linguagem é chula e ignorante, sabe? Espíritos grosseiros. E lógico que aqui ele está falando dos espíritos desencarnados, mas a gente também pode fazer aí um contraponto com os encarnados, né? Quando a gente está encarnado, será que a gente não é um pouco assim também? Ou a gente conhece pessoas assim? Então a gente já vai podendo evidenciar. E quando ele fala essa linguagem chula e ignorante, não é falta de uma linguagem técnica, uma linguagem de conhecimento, de sabedoria, não. É o jeito mesmo do espírito, tá? É um jeito grosseiro. A 9ª classe, espíritos levianos, são inconsequentes, malignos, ignorantes, zombeteiros, possuem uma linguagem muitas vezes espirituosa e alegre. São espíritos que eles são, poderia dizer, espíritos brincalhões, né? Mas não são brincalhões, porque as brincadeiras são brincadeiras malignas, brincadeiras perigosas, são os espíritos zombeteiros que se dizia, né? Eles fazem, são inconsequentes, brincam por inconsequência, só que essa inconsequência pode levar, né, a certas dificuldades ou perigos, vamos dizer assim, para os encarnados. E eles gostam disso, por isso que são levianos, né? Se a gente tivesse uma comunicação, eles são espirituosos, alegres, também mesmo, de novo, a gente pode fazer um contraponto com pessoas encarnadas, que a gente conhece. Ou que se nós tivermos esse espírito, né? Se nós formos um pouco levianos, gostando de fazer brincadeiras inconsequentes, muitas vezes com um certo ar de maldade, a gente vai vendo aí aonde a gente está se encaixando, né? A 8ª classe, espíritos pseudo-sábios, né? São sábios, pseudo, ou seja, não é bem o sábio. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Sua linguagem é presunçosa, contém algumas verdades mescladas com os mais absurdos erros. São presunçosos, orgulhosos e teimosos. Aí, esse daqui, se a gente pegar, fazer esse contraponto de novo com os encarnados, hoje é o que mais tem, parece que são esses espíritos que são sábios, né? Que julgam sabedores de muita coisa, mas não sabem muita coisa, não sabem, às vezes, quase nada. Mas eles têm um certo grau, né? Eles são presunçosos, orgulhosos, porque às vezes um pequeno conhecimento que tem, ele já acha que sabe tudo, né? Aquele pequeno conhecimento adquirido, para ele já é uma gama de conhecimentos que o torna sábio, mas não torna, por isso que ele é um pseudo-sábio. Né? É bem, a gente parar e fazer uma análise, talvez seja bem comum, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, encarnado. No plano espiritual, porque a gente pode parar e analisar mensagens. Essa é uma classe que Kardec tem que tomar cuidado, principalmente com as mensagens. Né? Às vezes são mensagens que contêm, como diz ali, alguma verdade. Ele traz alguma verdade, mas ele traz coisas, né, verdades conhecidas, mas ele traz algumas coisas dele, do seu arcabouço espiritual ali, que não condiz com a realidade, mas para ele condiz. Então ele fala bonito, às vezes fala ou escreve através de um médium de forma bonita, mas de forma irreal. Tá?
Esses aqui basta que você contrarie, se a gente tivesse possibilidade de contrariá-los numa comunicação, a gente vai identificar logo, porque essa presunção que eles têm faz com que, sabe aquela coisa, sabe o que vocês estão falando? Se o espírito vem ameaçando, olha, você vai deixar de fazer o que eu estou dizendo, você vai deixar de fazer o que nós, os espíritos, estamos falando. Quando eles usam esse linguajar, a gente já pode ligar aí um alerta, porque espírito bom, espírito superior, a gente vai ver que ele não tem esse tom de ameaça, né? A ameaça vem dessa terceira ordem. Jamais os espíritos bons de uma segunda ordem eles vão usar um tom de ameaça com a gente. Olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eles são espíritos ainda imperfeitos. Tá? Mas muitas vezes com um linguajar, como diz aí, né, de pseudo-sabedoria. Então, bastou que a gente contrarie, que a gente argumente, eles caem em contradição. E como não tem muitas vezes argumentação, então eles passam ou a teimosia de querer impor o seu ponto de vista, ou com essas ameaças, nesse sentido, se eu sou espírito, você não é. Você vai me contradizer? Você vai deixar de fazer o que eu estou mandando, porque eu sou um espírito, eu estou aqui, já não. Deu isso, e a gente, infelizmente, a gente acaba muitas vezes caindo nessa conversa, que é aquilo que eu falei no começo agora, não agora há pouco. A gente tem medo, por, por serem espíritos, a gente fica receoso. E é justamente isso que Kardec não queria que nós caíssemos nesse receio, nesse medo, e aceitasse qualquer mensagem, qualquer espírito tentando conduzir as nossas existências, as nossas vidas enquanto encarnados. Então, muito cuidado com esses espíritos, seus sábios. A sétima classe são espíritos neutros. Eles não são bons o bastante para fazerem o bem, nem maus o bastante para praticarem o mal. Olha quanta gente encarnada a gente conhece nessa categoria, né? Ou desencarnado também. São espíritos que estão aí no mundão. Eles ainda não desenvolveram o bem, mas também já não fazem mais o mal. Eles provavelmente já passaram nessas outras classes. Mas, no decorrer de suas existências, eles vão vendo que fazer o mal não leva a nada. Mas aí eles ainda não têm esse despertar para conseguir fazer o bem, para ter o desejo de fazer o bem. Então, eles estão parados, estacionários, vão tocando a vida deles da forma que der. Se surgir a oportunidade de fazer o bem, pode ser que eles façam. Eles não têm uma inclinação a fazer o bem. Tá? Talvez não estejam mais com o desejo de fazer o mal. A sexta classe da terceira ordem são espíritos batedores e perturbadores. É que hoje em dia, a gente quase não vê mais os espíritos batedores e perturbadores, seriam aqueles de ambiente mesmo. Manifesta sua presença por efeitos sensíveis e físicos. Golpes, movimento, deslocamento anormal de corpos sólidos, de ar, etc. Tá? Essa daí, ele diz assim que eles não formam propriamente uma classe especial dentro dessa escala evolutiva. Eles podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Pode ser um espírito impuro, um leviano, um pseudo-sábio, até mesmo um neutro pode fazer essa função de espírito batedor e perturbador. Era muito comum na época de Kardec, porque eles tinham os efeitos físicos, né, próprios para chamar a atenção dos estudiosos, das pessoas, para observarem esses fenômenos. Então eram utilizados esses espíritos, qualquer um dessas classes da terceira ordem, né, batedores e perturbadores. E eram eles que faziam as mesas girarem, as pancadas que se ouviam, deslocamento de corpo sólido, de ar, né, barulhos, enfim, etc. Não é uma classe própria, mas Kardec preferiu deixar eles ali, né, para a gente entender o que eles são. E aí a gente vai para a segunda ordem, espíritos bons. Espíritos bons caracterizam-se pelo predomínio do espírito sobre a matéria, pelo desejo do bem. Suas qualidades existem em razão do grau de evolução que atingiram. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Compreendem Deus e sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Então, essa é a segunda ordem de espíritos, né? A predominância do bem, a predominância do espírito sobre a matéria. Não necessariamente, como se diz aí, uns já têm a ciência avançada, já são espíritos inteligentes. Qual a diferença? Um possui a ciência e outro a sabedoria. Vamos dizer,
Vamos pegar um filósofo e um cientista. Talvez um filósofo ele tenha a sabedoria, né? O cientista ele tem aquela inteligência prática de perquirir, de inquirir, de buscar respostas para as coisas, né? Da natureza, da vida. Esse que tem a ciência. E a sabedoria? A sabedoria é aquele que analisa, enfim, é só uma reflexão. E a bondade, como eu falei, né? Tem espíritos que já adquiriram a bondade, mas eles podem ainda não ter adquirido nem essa sabedoria, nem a ciência. Então são espíritos bons que querem o bem, mas eles não têm ainda uma inteligência desenvolvida. Eles vão desenvolver, tá? Passar por essa segunda ordem também não é uma coisa assim rápida, né? Talvez seja mais rápido que a terceira ordem. Não necessariamente a gente, voltando aqui um pouco, não necessariamente a gente, essas classes, a gente tem que passar por todas elas, tá? A gente pode, de espírito impuro, ter um despertar e já passar por um espírito neutro, ou de leviano para neutro, enfim. Não tem uma regra, não é, eu sou sendo promovido da 10ª para a 9ª, para a 8ª, para a 7ª, para a 6ª, né? E aí para a 5ª classe de espírito bom, não. Ela é bem maleável, né? Depende muito do despertar desse espírito, da consciência, do desejo de mudança na vida dele. Ele pode estar lá na 10ª e de repente ele já querer mudar a vida dele, querer mudar a caminhada espiritual dele, tá? Então não é uma promoção. A 5ª classe, espíritos benévolos. Já está na segunda ordem. O que é o espírito benévolo? Tem como principal qualidade a bondade. Neles, o progresso realizou-se mais no sentido moral que intelectual. Então, são pessoas boas ou espíritos bons que têm essa benevolência, gostam de ajudar, mas ainda não têm uma intelectualidade. E é como eu disse, por que Kardec classifica? Então, eles estão ainda numa 5ª classe, né? Porque muitas vezes ele não tem a intelectualidade ou a inteligência para analisar uma situação. Se a gente fosse pedir conselho para um espírito desse, ele ia ser todo benévolo, mas ele não teria inteligência, talvez, para analisar, para dar um conselho sábio, né? Ponderar as coisas, sabe? Eu gosto de fazer esse contraponto com pessoas que as pessoas estão mais perto de nós, né? Pessoas boas, boas, que você sente uma bondade, mas às vezes elas podem dar um conselho errado, tomar algumas atitudes ainda impensadas, né? Então são esses os espíritos benévolos também. Desenvolver a bondade, mas ainda não a inteligência. Ou a intelectualidade, né? Inteligente todos somos. 4ª classe, espíritos sábios, destacam-se pela amplitude de conhecimento. São livres de paixões, dedicam-se mais pelas questões científicas do que pelas morais. Encaram a ciência por sua utilidade. É diferente. Eles são espíritos mais preocupados com esse desenvolvimento da ciência, da a utilidade das coisas, a finalidade das coisas. Muitas vezes eles também não têm essa benevolência ainda. Tá? São espíritos mais práticos, eles querem ajudar, mas eles querem ajudar dessa forma científica. E não tem essa benevolência do carinho, do amor. Eu lembro de uma história de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele foi até quando ele escreve, né, aquela passagem onde ele fala assim: sem amor eu nada teria, né? Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, mas sem amor eu nada teria. Ele faz essa reflexão justamente por esse sentido aqui. Vamos dizer que ele tinha essa sabedoria, ele era um espírito prático, ele gostava da ciência, das leis e falava muito bem, mas ele não tinha esse amor, esse trato de benevolência, coisa que ele via em Pedro, né? Pedro, apesar de ser de pessoas caracterizarem Pedro como um pescador rude, mas com o passar dos anos, Pedro já alcançando uma certa idade, ele foi tendo esse lado benevolente, esse lado amorável, né? Onde quando as pessoas chegavam perto dele, ele sentia aquela coisa meio paternal, né? Amorável, queria abraçar, as crianças queriam chegar perto de Pedro, a figura dele transmitia isso. E Paulo não tinha isso, e ele via isso em Pedro. Então ele sente que falta nele. Ele estava falando a língua dos homens, ele falava a língua dos anjos, né? Mas, através da mediunidade, mas ele não tinha essa benevolência ainda de coração. Ele sentiu que ele precisava adquirir isso. 3ª classe. Não estou dizendo que Paulo e Pedro seriam dessa classe, né? Não tem como classificá-los, mas é só uma história para a gente ilustrar.
e entender o que é essa a benevolência e a sabedoria. Espíritos prudentes, tá? Uma terceira classe, são reconhecidos pelas qualidades morais e capacidade intelectual elevada, que permite a eles o julgamento preciso dos homens e das coisas. Então a gente vê que essa terceira classe já mistura, né? Os espíritos benévolos e os sábios. Eles são prudentes. Eles têm a benevolência, eles têm o amor, mas também têm a capacidade intelectual e conseguem fazer um julgamento preciso, tá? Tanto dos homens quanto das situações, das atitudes. Então são espíritos que já desenvolveram essas duas características, a benevolência e a sabedoria. Então eles se tornam prudentes. E a segunda classe, espíritos superiores. Utilizam a linguagem que transpira benevolência sempre elevada, sublime. A sabedoria e a bondade se reúnem pela elevação espiritual. Então a gente vê que o prudente ele ainda está, né, ele está começando a adquirir a benevolência e a sabedoria. O espírito superior ele já adquiriu, vamos dizer assim, para a gente entender. Um está começando a trilhar, ele já está começando a exercer, o outro já exerce isso por natureza. Talvez o prudente ele tenha que refletir para fazer, e o superior ele já faz sempre por essência, né, de caminhada dele próprio. E aí vem a primeira ordem. A primeira ordem de espíritos puros. Eles compõem aí a primeira, seria a primeira classe, ou a classe única. Tá? São espíritos que atingiram o ponto mais elevado da escala evolutiva e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Possuem superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos de outras classes. Então, espíritos puros estão acima de espíritos superiores. Em relação aos espíritos não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis e são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam. Livro dos Espíritos, questão 113. Interessante notar isso aqui, né? Então a gente pode entender que o espírito superior ainda necessita reencarnar. Tá? O espírito puro não. Agora o superior ele ainda pode necessitar ou, ou são encarnações de grandes avatares da humanidade, né? A gente pode pensar em espíritos superiores como Francisco de Assis, Gandhi, tantos outros que passaram pela face da Terra, pode ser que já eram espíritos superiores, então eles vêm como exemplos para a humanidade. Né? E espírito puro, o único que a gente pode tentar entender como espírito puro que passou aqui pela Terra é Jesus. Ele não tinha necessidade de reencarnar, mas era um mensageiro, um ministro de Deus, um mensageiro porque ele vem trazer a boa nova, ele vem trazer o evangelho. Então, né, é o mensageiro e um tarefeiro, um ministro de Deus, cumprindo as ordens, né, executando as ordens de Deus, seja no plano espiritual, seja quando uma necessidade de uma missão do tamanho daquilo que Jesus veio desenvolver aqui no planeta. Tá? Aí essas são as ordens, as três ordens e as classes. Só frisando novamente, não é uma promoção de uma para outra, tá? Principalmente entre a terceira ordem. É uma, tem uma gradação muito, é uma gama muito grande de nuances de uma para outra, tá? Como eu falei, ele pode ser um e outro muitas vezes. Aí a progressão, como eu falei, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com a aptidão de tudo adquirir e de progredir em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, percepções e, por conseguinte, gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Passam a ver, entender, sentir e compreender, ao contrário dos espíritos atrasados. Quando eles estão já no atingem o máximo da progressão, o espírito puro, são espíritos que entendem, compreendem, sentem, bem diferente de espíritos atrasados que têm necessidade de reencarnar, que estão aqui num planeta de expiação. Tá? O sentimento, a essência deles já é bem diferente. E a felicidade dos espíritos está na razão do progresso realizado, é inerente às qualidades que possuem, são por eles absorvidos em toda parte que se encontre, quer seja na superfície terrestre, entre os encarnados ou no espaço. Então, a felicidade dos espíritos né, os bons espíritos, os espíritos já vão alcançando essa progressão, está em servir a Deus,
auxiliar a humanidade ainda encarnada, auxiliar os espíritos atrasados, tá? Seja no plano espiritual, seja aqui entre os encarnados. O espírito adiantado está liberto de todas as necessidades corporais. A alimentação e o sono não têm para ele nenhuma razão de ser. Deixa para sempre, ao sair da terra, as vãs inquietações, os sobressaltos e todas as quimeras que envenenam o nosso órgão. Legal, né? Legal no sentido assim, é um incentivo, talvez, para que nós busquemos essa evolução, busquemos esse despertamento espiritual, a gente poder deixar de lado tantas coisas materiais ainda coisas que nos fazem, né? Se a gente está vendo que a felicidade desses espíritos é o progresso, muitas vezes a nossa felicidade é realizar coisas aqui na Terra, coisas materiais, coisas físicas. Então nós estamos ainda muito ligados a sensações do que a sentimentos. Os espíritos superiores, eles buscam os sentimentos de realização, de progresso. E nós ainda estamos buscando satisfação das necessidades físicas. Buscamos ainda sensações e não sentimentos. Ao contrário, né, os espíritos inferiores, então, eles levam com eles para o além-túmulo seus hábitos, suas necessidades e suas preocupações materiais. Não podendo se levar, passam a participar da vida dos encarnados, misturando-se em suas dificuldades, trabalhos e seus prazeres. Olha aí. O espírito superior ou o espírito bom, quando ele desencarna, ele vai para o plano espiritual e ele está livre, é a libertação da matéria. O espírito inferior não. Bem, não diz o ditado que caixão não tem gaveta, então ele não pode levar nada daqui para lá. Ele não vai levar dinheiro, ele não vai levar os bens, não vai levar os apegos, tem que deixar tudo aqui. Só que ele não consegue sair disso da mente dele, dessas preocupações, dos hábitos, essas necessidades de sensações físicas ou preocupações materiais acompanhem. Como ele não consegue realizar nada disso, ele se aproxima dos encarnados. Tá? E aí eles vão misturar essas dificuldades deles com as nossas. Nós já estamos passando por uma série de dificuldades no mundo. E os espíritos vêm e se misturam conosco, tá? Trazendo as preocupações que eles já carregam, os desejos que eles carregam, misturando com os nossos e dificultando a vida, tanto dele quanto nossa. São os processos obsessivos, né? Suas paixões e seus apetites, sempre despertos pelo contínuo contato da humanidade, os sobrecarregam e a impossibilidade de satisfazer-se toma para eles motivo de torturas. Eles não conseguem satisfazer essas necessidades, então aquilo é uma tortura para eles. Aí, como ainda são espíritos inferiores, eles passam a nos torturar também, pela inveja, pelo orgulho, pela vaidade, eles se aproximam e nós passamos a ter essa simbiose. Tá? Que nós não queremos ser esses espíritos no nosso desencarne. Para isso, a gente tem que ir abandonando esses vícios, essas paixões, esses apetites de sensações, sejam sensações físicas, sensações psíquicas, né? Vícios de mais diversas naturezas. O vício não é só o vício físico, existe o vício psicológico, o vício mental, o vício da fofoca, da maledicência, né? Enfim, a gente tem que começar a abandonar tudo isso para que no nosso desencarne nós possamos dar continuidade à nossa vida espiritual e não atormentar os encarnados com as nossas paixões e os nossos apetites. Entretanto, Deus não criou seres devotados ao mal. Chegará o dia em que, cansado de sofrer, experimenta uma necessidade irresistível de ser feliz. Enfim, haverá o dia que o espírito, após haver percorrido o ciclo de existências planetárias e ser purificado de seus renascimentos e suas migrações através dos mundos, vencerá a série de encarnações e se abrir para a verdadeira vida onde o mal, a sombra e o erro estão definitivamente banidos. Ou seja, essa escala, essas ordens, essas classes, elas não são. O espírito não vai ficar para sempre parado, estacionário. Chega um momento que ele sente uma necessidade irresistível de buscar felicidade, mas não a felicidade nessas sensações, porque a gente pode falar assim, feriadão, vou ficar tão feliz no feriadão dormindo todos os dias, né? Alguns isso é felicidade. Para outros, eu vou beber todos os 3 dias e tal. Para eles isso é felicidade. Né? Vou para a praia, vou para o campo, isso é felicidade para alguns.
vou ficar na frente da TV, vou jogar, né? Quem gosta de jogar joguinho de computador, videogame. Isso é uma felicidade ilusória. Essa felicidade que traz aqui o texto, né, é uma felicidade real, a felicidade do espírito. E todos nós, fatalmente, um dia vamos chegar a sentir essa necessidade irresistível de ser feliz. Aí, como diz aqui, né, a gente vai passando ciclos de existências planetárias, ou seja, vamos reencarnando, 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 e uma hora chega a gente fala, não, não sei disso, eu preciso buscar algo além. Esse é o verdadeiro despertar espiritual. E às vezes, como diz aqui, né, essa migração não é só aqui de almas, né, de reencarnações. Existem migrações através de mundos. Quando o mundo passa de um estágio para outro, a gente não acompanha, a gente tem que ir para um outro mundo. Aí a gente pode pensar, tudo bem, vou para outro mundo igual aqui. E aqueles que a gente ama que vão ficar? Porque eles já alcançaram esse despertar espiritual. Né? É isso que a gente tem que pensar. A gente despertar agora, não deixar para depois. Quando a gente fala que não tem mais tempo, é justamente esse tempo nós temos a eternidade pela frente, à medida que nós somos criados simples e ignorantes. Nós nunca mais vamos deixar de existir. Então nós temos a eternidade, mas será que é isso que a gente quer? A gente quer continuar mais uma eternidade, satisfazendo os prazeres materiais e não sendo feliz de verdade? Porque é isso que acontece. Por isso que a gente quer sempre mais da felicidade material. Ela não nos satisfaz. A gente pensa, né? Eu vou passar o feriado, aí a gente vai, passa um monte de dificuldade para chegar no tal lugar, trânsito, dinheiro, ficar. E a gente não é feliz. Né? Aí a gente volta e necessita de novo. A pessoa que bebe, ela tem que beber mais para poder descansar. O viciado em sexo, ele tem que fazer mais sexo para poder buscar um momento dessa felicidade transitória e ilusória. Né? Então, a necessidade nossa é justamente tentar abandonar esses vícios para vícios morais e vícios físicos para alcançar mais rapidamente essa nossa evolução espiritual, para que a gente possa mudar de ordem, né, de classe espiritual. E é interessante, né? No nosso capítulo ele fala justamente isso aqui. Entretanto, Deus não criou seres devotados ao mal, ou seja, os espíritos progridem. E aí, numa última partezinha lá, antes de passar para a parte B, ele fala de anjos e demônios, né? E muitas, quase todas as religiões da antiguidade, e até mesmo, né, a religião cristã, catolicismo, protestantismo, ele usa dessas figuras de anjos e demônios, ou seja, seres muito bons, né, estão ali ao lado de Deus, que seriam os anjos, e os demônios são seres voltados ao mal, né, de certa forma, eternamente. Eles podem, depende muito da mitologia ou da crença religiosa, né, dentro da crença cristã, por exemplo, os demônios são anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus e foram punidos, tornando devotados ao mal eternamente. Tá? E outras crenças não é bem assim, outros segmentos religiosos, mas enfim, todos têm essa crença em espíritos ou seres voltados para o mal e aqueles que são muito bons, que ajudam a humanidade. O Espiritismo não tem. Né? No Espiritismo a gente vê que é nessa classe ou nessa ordem, e aí é interessante que os demônios, né, os demônios eles têm categorias também. Né? Existe aqueles que são totalmente maus e o chefe de hordas, e existem os outros demônios assistentes, vamos dizer assim. E dentro da figura do anjo também, nós temos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, enfim, uma gama, né? Uma classe de anjos também. E dentro do Espiritismo, a resposta para isso é justamente essa escala, né? Essa escala que a gente acabou de estudar. A gente vai ver que até a gente se tornar um espírito puro, a gente passou por várias escalas. Seria do anjo, do demônio ao anjo. Né? Jamais regredindo, como na mitologia cristã, aí, que fala que o anjo caiu, né? O anjo se rebelou. Né? Isso faz parte de uma alegoria, de uma mitologia, a gente vai estudar isso mais para frente. Mas é interessante ver na escala espírita, a figura do anjo, que seria um espírito imperfeito, um espírito impuro, ele vai evoluindo, ele vai
passando seus estágios através da evolução, das encarnações, até chegar à pureza espiritual, que seria, dentro da forma alegórica das mitologias religiosas, a figura do anjo, né? A asa porque é a pureza, né? O anjo não tem asa, tá? O espírito puro não tem asa, mas ele leva essa ideia mitológica, né? Porque assim ele pode alçar voos e estar próximo de Deus, mas é uma figura sempre pura. Então essa é a visão do espiritismo, sobre anjos e demônios. Somos nós. Nós já tivemos em situações de espíritos muito imperfeitos, impuros e muitas vezes voltados ao mal. É difícil para a gente admitir isso, mas normalmente nós já passamos por esses estágios da maldade e estamos caminhando para a angelitude ou para a pureza espiritual. E a gente vai chegar lá, né? Demora um pouco ainda, porque se a gente tirar um pouco do nosso personalismo, a gente vai ver que nós ainda estamos, nós, quando eu digo de forma geral, a humanidade, tá? A gente ainda está muito próximo da terceira ordem ainda, né? Muito mais próximo e dentro da terceira ordem do que da segunda ordem de espíritos bons. Né? Não são todos, lógico, a gente sabe que tem espíritos bons e pessoas boas, mas, de forma geral, ainda estamos lá dentro desses espíritos imperfeitos. E a parte B fala da justiça das aflições. Vem, né, vem nessa passagem de Jesus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor e justiça, porque é deles o reino do céu. E aí a gente vê essa imagem, né, da pessoa sofrendo. Muitas vezes a gente se pergunta assim, por que eu? Por que, meu Deus? É, eu acho que todo mundo já se pegou perguntando isso para Deus, né? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? E a gente tem que lembrar dessa passagem aqui. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque quando a gente para e pergunta, e olha para Deus, assim, por que eu? É porque a gente tá se sentindo injustiçado diante das coisas que acontecem na nossa existência. A gente pode falar assim, puxa, mas eu tento fazer tudo certo. Eu tento me conduzir na vida de uma forma não perfeita, de uma forma boa, mas tento seguir as leis de Deus, eu tento seguir as coisas que eu aprendo no centro espírita, né? Mas parece que tudo dá errado, ou muitas coisas dão errado na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos, porque eu? É a pergunta que a gente faz. A gente tem sede de justiça, a gente está se sentindo injustiçado. Mas aí ele fala, se a gente tem essa fome e sede de justiça, a gente vai ser saciado. Basta que a gente continue mantendo esse caminhar dentro do Evangelho de Jesus. Tá? Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor e justiça. Mas é a resignação que a gente tem que ter. Não. Por que, Senhor, né? Como eu disse, a pergunta que a gente sempre se faz. Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Porque os bens e os males não são igualmente repartidos entre, né? Não são tão igualmente repartidos entre o vício e a virtude, porque a gente, né? Muitas vezes parece que quem é vicioso tem muito mais realizações do que quem é virtuoso. E por que os homens virtuosos sofrem ao lado dos que prosperam? Aí vem Joana de Anjos respondendo: ó, indispensável valorizar a aflição, sobrepesando-a, julgando-a, né? Discernindo com discernimento, de modo a conduzi-la às fontes inexauríveis do Evangelho, em clima de serenidade, respeito e amor. Ali todas as dores se acalmam, todas as lágrimas se enxugam, todos os aflitos são consolados. Tá? No livro do Celeiro de Bênção, de Joana de Anjos. E aí, respondendo essas perguntas são causas espirituais. Nós causamos isso. Não é um castigo divino ou uma falta de sorte. Então, é causa e efeito. Nós produzimos, nós fizemos algo, né, ação e reação. Nós tivemos uma ação e hoje sofremos uma reação da nossa própria ação. Pode ser atual,
ou pode ser de causas de vidas passadas. Tá? Nós muitas vezes não temos como saber, nem temos a necessidade de saber quando nós nos apegamos ao Evangelho de Jesus. A gente simplesmente tem essa resignação, buscar essa calma, como diz Joana de Ângeles, tá? Seguindo o Evangelho. A gente tem que a resposta para isso, como diz nosso livro, o aprendizado é reparação com base na necessidade de evolução e progresso. É isso como os homens necessitam entender os sofrimentos pelos quais passam. Então, é aprendizado e reparação. Tá? Nós temos necessidade de evolução e de progresso. Então, para isso, a gente tem que aprender e reparar. Talvez nós estejamos mais hoje reparando do que aprendendo. Tá? Reparando erros do passado, reparando as nossas ações do passado. A gente não entende. Por isso que a gente fala assim, mas hoje eu estou fazendo bem, que bom. Se a gente está fazendo, tentando fazer o bem, é porque a gente aprendeu, a gente já despertou um pouco em relação a outras pessoas. A gente vê outras pessoas fazendo tanta maldade no mundo, assim, e se dá bem na vida. E aí a gente pergunta assim, esse se dar bem na vida é o que nós queremos para o nosso progresso espiritual? O que é o se dar bem na vida? É ter dinheiro, muito dinheiro, não ter preocupação nenhuma, né? É ter dinheiro para não ter preocupação, será que isso é o se dar bem na vida? Ou é justamente esse aprendizado que a gente vai tendo e passando, e conseguindo, e, e conseguindo dentro do caminho de Jesus, do caminho com Jesus, a porta estreita, né? Seguindo o Evangelho, sem tentar fazer um mal para ninguém. A gente está passando por tudo isso aí com dificuldade, então nós podemos tentar nos encaixar nessa bem-aventurança. Passamos sim por aflições, ou vamos sempre passar por aflições a vida toda. Né? Às vezes até no momento da morte a gente está passando por aflição. Mas depende muito da nossa postura diante dessas aflições. É isso que Joana de Anjos fala, para que a gente tenha saiba valorizar isso, né? Tentando ser sereno, tendo respeito, tendo amor. E aí quando a gente consegue ter essa serenidade, esse respeito e amor, as dores se acalmam. Elas não passam, mas elas se acalmam. Tá? E na nossa, quando essas dores passam, vamos dizer assim, provavelmente quando nós voltarmos para a pátria espiritual, findando aqui a nossa jornada aqui na Terra, e aí nós teremos ali, todos os aflitos serão consolados, e teremos a consolação de nos libertarmos da matéria de forma sem esse apego, como a gente foi vendo aí, né? Apego às sensações, aos vícios, a gente se liberta e vai para o plano espiritual, tá? Cumprindo a nossa jornada aqui, e sendo consolado. Por enquanto, a gente tem que ter esse aprendizado e essa reparação. Tá? Essa é a nossa finalidade aqui na vida. E aí, só para encerrar, só relembrando, deixar aqui a tabelinha com a ordem. Terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem. Olha só, né? Terceira ordem, batedores e perturbadores, neutros, seus sábios, lianos, impuros, superiores de sabedoria, sábios e benévolos, e a primeira ordem, espíritos puros. Tá? Então, para a gente ter isso bem claro aí como entendimento, lembrando que não existe uma promoção. Eu começo um pouco impuro, vou crescendo. Não, de impuro eu posso passar neutro, ou para, enfim. Só queria que isso ficasse claro. Tá? Kardec desenvolve isso para a gente compreender e saber lidar com os espíritos que nos trazem mensagens ou que têm um contato conosco. Né? Porque a gente não caia em engodos ou, né, não caia em enganos e deixemos nos conduzir na nossa vida aqui na Terra, né? Para que a gente não seja conduzido por espíritos imperfeitos. Muitas vezes imperfeitos como nós, né? Que nós tenhamos um contato com os bons espíritos, que esses sim nos querem alavancar o nosso progresso. Espíritos de terceira ordem eles não querem, eles querem nos manter junto com eles na terceira ordem. Né? E os espíritos da segunda ordem eles querem nos auxiliar a nossa caminhada, a melhora espiritual, né? Para a melhora espiritual. E para chegar um dia todos nós com espíritos puros. Essa é a finalidade básica dessa tabela que Kardec desenvolve, para a gente não ser enganado na nossa vida aqui na Terra.
Tá bom, gente? Então, vamos estar muito atentos a isso daqui, estudar bastante. E dúvidas vocês podem encaminhar para a gente, tanto pelo e-mail, aqui no chat, nos comentários das aulas embaixo, tem lá comentários, vocês podem deixar os comentários. E para quem é do Básico 2 e fizer parte do grupo do WhatsApp, pode também encaminhar suas dúvidas para a gente, tá bom? Vamos encerrar agradecendo ao Divino Mestre Jesus por mais essa oportunidade de falarmos e ouvirmos sobre os ensinamentos da espiritualidade maior. Graças a Deus.